Maio é um mês muito importante para o enfrentamento às violências contra crianças, porque a gente está falando do Maio Laranja, uma campanha que tem a sua culminância no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui no nosso país. A campanha do Dia de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças, que é o dia 18 de maio, nasceu há 20 anos, 10 anos depois da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E esse dia foi escolhido, infelizmente, em função de um caso que chocou muita gente e que marcou a história desse país quando o assunto são as infâncias. Foi o caso que ficou conhecido como caso Araceli, que aconteceu lá no Espírito Santo com uma menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada, agredida sexualmente e que teve todos os seus direitos violados e que até hoje os adultos responsáveis por isso não foram responsabilizados. Ele é considerado um crime hediondo, mas ainda os agressores seguem impunes. A proposta dessa data é acender o debate, é conseguir levar a público informações, dados e realidades que são, infelizmente, as realidades de muitas crianças aqui no país que são violentadas, agredidas, assediadas e que sofrem inúmeras violações dos seus direitos. Aqui em cima vai aparecer alguns vídeos que eu já fiz falando sobre a violação de direitos de crianças, também especificamente sobre violência sexual aqui no nosso país e dados sobre as infâncias por aqui. Como eu sempre digo, não é fácil ser criança aqui no Brasil, mas a gente segue batalhando pela garantia dos direitos de cada criança e adolescente. A gente, enquanto profissionais da comunicação, tem muito a fazer, podem fazer a sua parte e tem muito a contribuir para a gente conseguir enfrentar e combater esse problema que ele é tão presente na nossa sociedade, embora a gente não fale tanto sobre esse assunto porque ainda é um tabu. A campanha do 18 de maio, do projeto Faça Bonito, quer justamente acender o alerta e trazer o debate sobre essa problemática aqui no Brasil e também gerar a responsabilização do poder público e da sociedade civil, que sim pode fazer a sua parte em relação a isso. Nesse ano, em função da pandemia de Covid-19, que tomou de assalto o mundo inteiro de uma maneira muito rápida, as ações do Faça Bonito e do 18 de maio têm acontecido a maioria delas de maneira online, mas talvez seja uma boa que elas aconteçam dessa maneira, porque a gente sabe que o ambiente digital ele é um ambiente bastante nocivo para as crianças, que muitas vezes fazem uso da internet, de sites e de aplicativos sem o acompanhamento de adultos, de responsáveis ou dos seus pais, e isso também os expõe para violências. Estou preparando mais um vídeo para colocar aqui no canal que é para falar sobre os riscos que as crianças estão expostas, questão de violação de direitos nesse momento de pandemia, porque afinal o isolamento social, ou seja, as crianças não estarem frequentando as escolas, coloca elas num ambiente de risco, porque infelizmente, como a gente já falou aqui várias vezes, é dentro de casa que a maioria das violências sexuais acontece. E é importante também que com essa campanha a gente possa refletir a importância que tem a gente fortalecer os dados com as crianças e adolescentes que a gente conhece, para que eles tenham em adultos de sua confiança um caminho para conversar, para tirar dúvidas ou mesmo para trazer relatos de alguma situação de violação de direitos, de violência sexual que possa estar acontecendo com elas. Estabelecer a confiança com crianças e conseguir dialogar com elas de uma maneira franca sobre sexualidade, sobre o seu corpo, sobre o que é correto ou não que outra pessoa faça com o corpo dessa criança e desse adolescente, são caminhos fundamentais para a gente conseguir enfrentar a violência sexual infantil aqui no país. Então é o papel da família, das escolas, dos jornalistas, do poder público, da sociedade civil como um todo, fazer a sua parte em relação a isso. Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que esse problema existe. Segundo, a gente precisa fazer a nossa parte denunciando situações de violência ou suspeitas de violência pelo Disque 100, que é um disque denúncia, onde tu pode fazer uma denúncia totalmente anônima, pode ser uma suspeita, aí eles vão investigar e tomar as medidas cabíveis. Também a gente, enquanto jornalista ou comunicador, a gente tem que fazer a nossa parte, trazendo isso para a pauta e trazendo esses temas com respeito
respeito e com limites, para não acabar gerando efeito contrário ou ações nocivas aí. Como eu falei, essa campanha do 18 de maio, do Maio Laranja, ela já tem 20 anos, então tu já deve ter visto por aí aquela flor símbolo dessa campanha que aparece em muitos municípios. Ainda bem que essa campanha já tomou o Brasil inteiro, muitos conselhos tutelares, muitas prefeituras, muitos governos estaduais abraçam junto essa campanha e fazem iniciativas nos meses de maio de cada ano para que a gente possa conseguir enfrentar juntos a questão da violência sexual contra as crianças. Infelizmente eu não tenho as respostas para todas as perguntas ou a solução para todos os problemas, mas o que eu posso dizer é que cada um pode fazer a sua parte, seja denunciando, seja debatendo isso, ou levando para o ambiente onde a gente trabalha, onde a gente circula esse debate de uma maneira respeitosa e assim, pouco a pouco, cada um fazendo no seu pátio, cada um fazendo no seu ambiente, a gente consiga fazer isso ter uma repercussão nacional, mundial, enfim, vai conseguir garantir que as crianças tenham infâncias mais seguras e possam crescer como adultos saudáveis e viver as infâncias aí de forma segura e protegida, como tem que ser, como tinha que ser para todas as crianças, mas que infelizmente a gente sabe que não é assim. Tem 3 coisas que chamam a atenção da gente nesse momento e falando da campanha de enfrentamento às violências contra crianças, uma delas é que, como eu falei, o isolamento ele pode agravar as violências. A gente já tem registros de números crescendo em relação à violência doméstica e a violência contra a criança, infelizmente, não é diferente. Porque a gente aqui não tá falando só da violência que é corpo a corpo, da violência que é ao vivo, estupro, por exemplo. A gente tá falando de violências sexuais de uma maneira geral. Isso pode ser abuso, assédio, exploração e que são coisas que podem acontecer no ambiente digital. E outra questão que eu quero alertar também e que é um alerta dessa campanha é que muitas crianças e adolescentes não têm acesso a mecanismos de denúncia. De que maneira então a gente está divulgando, a gente está gerando para essas crianças o acesso para que elas possam denunciar, seja pensando que elas não têm talvez um adulto de confiança com quem elas podem falar, elas não têm acesso ao telefone que elas possam ligar para uma denúncia ou elas não sabem para onde denunciar. Se nós adultos muitas vezes não sabemos como fazer isso, que dirá uma criança. E as crianças afastadas da escola por um motivo, é claro, importante, uma orientação do OMS, faz com que os professores não possam também fazer esse trabalho, que é tão importante e fundamental. O ambiente escolar é um ambiente fundamental para o enfrentamento às violências. Mas isso vai ser assunto do próximo vídeo, que também vou divulgar nesse mês, em função do Maio Laranja. Estou preparando vários vídeos aí, como vocês já viram, falando especificamente sobre violência sexual contra as crianças e iniciativas para que a gente possa combater esse problema tão enraizado aqui no nosso país e que muitas vezes passa impune, como foi infelizmente o caso da menina Araceli lá nos anos 70, lá em Vitória, no Espírito Santo, e que originou essa data do 18 de maio que a gente marca e alerta hoje.